Este vídeo não chegou até você por acaso. Foi enviado por algo maior. Talvez por Deus. Talvez pelo universo. Talvez por uma versão futura de você mesmo, que já conhece o caminho da cura. Feche os olhos por um instante e sinta. Há algo em seu coração pedindo por respostas. Pedindo por clareza. Pedindo por luz. Você já percebeu como, muitas vezes, a idade parece ser um peso que o mundo insiste em colocar sobre seus ombros? Dizem que é normal cansar, que é normal esquecer, que é normal perder o brilho. Mas dentro de você há uma voz suave dizendo: não, ainda não acabou. Hoje vou lhe contar uma história. A história de um homem de 94 anos. Um idoso que vive sozinho, mas que não conhece a solidão. Seu corpo é firme. Sua mente é clara. Sua respiração é calma. Enquanto muitos jovens se arrastam pela vida, ele caminha com energia vital que surpreende até os mais fortes. Você pode estar pensando: como isso é possível? Como alguém tão velho pode ser mais saudável do que os mais novos? E é aqui que começa o mistério. Ele não tem riquezas materiais. Não tem máquinas modernas. Não depende de remédios caros. O segredo está em algo muito mais profundo. Imagine-se encontrando esse homem, sentado à porta de sua casa simples. O rosto marcado pelo tempo. Os cabelos brancos como neve. E, ainda assim, um olhar brilhante, cheio de vida. Ele sorri, e você sente que aquele sorriso não vem apenas dos lábios, mas da alma. Enquanto você observa, algo em você desperta. É como se aquele senhor fosse um espelho de tudo o que você também pode ser. Uma lembrança de que a idade não é sentença. De que o corpo pode envelhecer, mas a energia vital pode se renovar. Este vídeo não é apenas sobre ele. É sobre você. Sobre a chance de reencontrar seu caminho. Sobre acreditar que ainda há harmonia esperando por você. Respire fundo. Permita que suas próprias dores se revelem agora. As noites mal dormidas. A sensação de fraqueza ao levantar. O esquecimento que incomoda. A falta de ânimo para coisas simples. Tudo isso pesa no coração. Mas saiba, não são sinais do fim. São chamados. Convites para despertar. O homem de 94 anos é a prova viva disso. Ele descobriu segredos que não estão escondidos em livros médicos, mas na sabedoria que o tempo oferece àqueles que escutam. E você, agora, está sendo chamado a ouvir também. Este encontro não é coincidência. Este é o momento de olhar para dentro. De abrir-se à possibilidade de cura. De caminhar para um lugar de luz, clareza e renovação. Não há nada de mágico ou impossível. Apenas escolhas. Pequenas práticas que restauram a harmonia entre corpo e espírito. O idoso é a semente. Você é o terreno fértil. E agora, juntos, vamos desvendar como essa vitalidade pode florescer dentro de você. Você olha para esse homem de 94 anos e se pergunta como ele consegue. Enquanto tantos da sua idade reclamam das dores nas costas, do peso nas pernas, da cabeça cansada, ele se levanta cedo, respira fundo e inicia o dia com serenidade. Não há correria em seus gestos, mas há firmeza. Não há preguiça em seu corpo, mas há calma e presença. E talvez, no fundo, você sinta uma dor silenciosa. Uma dor que não está apenas no corpo, mas também no coração. Porque envelhecer, para muitos, parece ser perder pedaços de si. É acordar de madrugada e não conseguir voltar a dormir. É levantar-se com a sensação de que a energia ficou presa no travesseiro. É esquecer nomes, compromissos, memórias que antes vinham fáceis como o sopro do vento. É sentir que o corpo já não acompanha a vontade da alma. Você conhece bem esses sinais. O corpo pede descanso, mas a mente não silencia. As pernas pesam, como se carregassem o tempo em cada músculo. O coração bate mais devagar diante dos sonhos. E tudo isso pode trazer uma sensação de impotência. De que não há mais o que fazer. Mas olhe novamente para o homem de 94 anos. Ele é a prova de que essa crença é uma prisão. Ele não está preso a dores que o limitam. Não está amarrado à rotina de remédios e diagnósticos. Ele caminha com firmeza, cozinha sua própria comida, cuida da sua casa. E, mais importante, cuida da sua alma. É aqui que surge a pergunta que pode mudar tudo. E se não for apenas a idade? E se parte daquilo que você sente for resultado de hábitos silenciosos, que se acumularam com o tempo? O esquecimento não precisa ser inevitável. A insônia não precisa ser companheira constante. O corpo cansado pode sim reencontrar vitalidade.
O segredo desse homem é simples, mas poderoso. Ele nunca se esqueceu de cuidar da vida interior. Enquanto o mundo corre atrás de curas rápidas, ele cultivou pequenos rituais. Rituais que unem respiração, alimento e silêncio. E isso transformou sua saúde. Talvez seja por isso que você chegou até aqui. Para ser lembrado de que a sua história ainda pode ser reescrita. Que há um caminho de luz esperando por você. Que é possível viver com mais clareza, harmonia e energia vital, mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80 anos. O que esse idoso guarda não é um segredo fechado em cofres. É um chamado aberto, disponível para quem deseja ouvir. Mas apenas aqueles que permanecem atentos conseguem compreender. Por isso, permita-se continuar aqui. Não apenas escutando palavras, mas deixando que elas ressoem dentro de você. Cada respiração é um convite para transformar a maneira como você vive. Cada pausa é um espaço de cura. E se essa mensagem tocou algo em você, se essa verdade silenciosa lhe trouxe esperança, permaneça conosco. Inscreva-se, para que essa sabedoria continue chegando até você. Porque, assim como o idoso de 94 anos, você também pode se tornar exemplo de vitalidade e força. Enquanto muitos desacreditam, você escolhe permanecer. Enquanto muitos desistem, você decide ouvir. E, nesse caminho, cada palavra é uma semente. Uma semente que pode florescer em clareza, em saúde, em harmonia. A vida não acabou. Ela está chamando você de volta. E o próximo passo dessa jornada começa agora. Ele parecia desafiar todas as certezas que nos foram ensinadas sobre envelhecer. Enquanto muitos acreditam que o cansaço, a dor e a fragilidade são inevitáveis, ele surge como um sinal vivo de que não é bem assim. Não é apenas a idade que molda a vida, mas o modo como escolhemos viver cada dia. Há quem repita sempre, é normal sentir-se assim com o passar dos anos. Mas o que é considerado normal, na verdade, foi aceito como verdade sem questionamento. O homem de 94 anos nos mostra outra realidade. Ele carrega rugas no rosto, sim, mas não carrega resignação no olhar. E essa é a diferença que muda tudo. Não é o número de anos que retira a vitalidade. É o peso de hábitos que sufocam pouco a pouco o corpo e a mente. Pequenos gestos, escolhas diárias, crenças que aceitamos sem perceber. É a desistência silenciosa de acreditar que ainda existe caminho. Ele nunca aceitou essa prisão. Não se entregou ao costume de pensar que estar velho significa estar frágil. Ao contrário, ele cuidou de cada amanhecer como quem recebe um presente. E nesse cuidado descobriu algo essencial: hábitos podem ser transformados. E quando os hábitos se transformam, o corpo também desperta. Não se trata de negar o tempo. Ele não tenta parecer jovem, não deseja apagar marcas da vida. Mas aprendeu que a juventude verdadeira é o frescor da energia vital. Essa energia que não depende de idade, mas da harmonia entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. O erro está em acreditar que tudo o que sentimos depois de certa idade é apenas destino. Essa crença rouba a esperança. Rouba a força. Rouba o brilho que poderia permanecer. Quando, na verdade, muito do que se chama de velhice é apenas o resultado de descuidos invisíveis. Noites mal dormidas. Alimentos que não nutrem. Pensamentos que não descansam. Silêncios nunca cultivados. O homem de 94 anos rompeu essa corrente. Ele descobriu que a verdadeira velhice não mora no corpo, mas na mente que se entrega. E, ao não se entregar, ele abriu um portal para viver de outra forma. Essa é a promessa que sua história carrega. Não é a idade que decide. É o hábito. E hábitos, mesmo antigos, podem ser substituídos por escolhas que iluminam. Imagine por um momento o contraste. De um lado, um jovem cansado, sufocado por excessos, consumido pela pressa e pelo peso de seus próprios vícios. Do outro, um idoso de quase 100 anos, caminhando devagar, mas com firmeza, respirando fundo, saboreando o silêncio, vivendo em paz com o próprio corpo. Quem, afinal, está mais velho? A resposta é clara. A velhice verdadeira não se mede em anos. Mede-se em descuido, em esquecimento de si, em abandono da alma. O homem de 94 anos não é um milagre isolado. Ele é um lembrete de que sempre existe a chance de mudar, de que hábitos silenciosos podem ser substituídos por práticas de cura, de que a clareza pode substituir a névoa, e de que cada ser humano carrega dentro de si uma reserva de luz esperando para ser desperta. Não é idade, é escolha. E essa escolha, mesmo agora, está diante de você. Mas há algo que muitos não percebem.
Um inimigo silencioso, escondido nas pequenas rotinas do dia. Ele se disfarça de hábito inocente, de costume comum, de gesto sem importância. E é justamente por isso que enfraquece tantas pessoas sem que elas percebam. Esse inimigo é feito de escolhas repetidas, quase automáticas. É o açúcar colocado à noite, quando o corpo pede descanso e recebe peso. É a tela brilhando no escuro, roubando a calma que o sono precisa. É o silêncio da mente sendo preenchido por barulhos sem fim. Tudo isso parece pequeno, mas lentamente cria uma névoa dentro do corpo. Uma névoa que turva a memória, esgota a energia vital e adoece o coração. Veja, o homem de 94 anos não venceu o tempo apenas porque nasceu forte. Ele venceu porque soube identificar esses inimigos escondidos. Ele percebeu que o que parecia normal, na verdade, era veneno. E quando deixou de alimentar o veneno, começou a nutrir a clareza. Pense por um instante nas suas noites. Quantas vezes você adormeceu pesado, depois de um jantar cheio de excessos? Quantas vezes levou consigo preocupações até a cama, como se fossem travesseiros invisíveis? Quantas vezes abriu os olhos no meio da madrugada, não pelo corpo, mas porque a mente não encontrava paz? Esses são os sinais do inimigo oculto. Ele não chega com dor súbita. Chega com lentidão, como a água que goteja sempre no mesmo lugar, até desgastar a pedra. Assim, os maus hábitos desgastam o corpo, roubam a vitalidade e escondem a alegria de viver. O homem de 94 anos enxergou isso cedo e decidiu não permitir que tais gotas cavassem buracos em sua saúde. Ele trocou o peso por leveza, o excesso por simplicidade, o ruído por silêncio. E, aos poucos, o que parecia impossível aconteceu. Seu corpo se fortaleceu, sua mente clareou, sua energia floresceu. Você também já deve ter sentido a diferença. Naqueles dias em que dormiu mais cedo, o corpo acordou renovado. Naquelas manhãs em que respirou fundo, a mente ficou mais clara. Nos momentos em que escolheu leveza, sentiu-se mais vivo. Esses sinais não são ilusões. São lembretes de que o inimigo pode ser vencido. O erro não está no tempo que passa. Está no hábito que permanece, mesmo quando já não serve mais. Está na insistência em repetir gestos que drenam a energia vital. E a boa notícia é que, assim como o homem de 94 anos, você pode libertar-se desses gestos. Pode escolher novos caminhos. Pode permitir que a luz volte a guiar seus dias. Enquanto escuta estas palavras, perceba como seu corpo reage. Talvez um suspiro profundo, talvez uma memória que surge, talvez a vontade de se cuidar mais. Isso é sua própria sabedoria despertando, lembrando que é possível transformar. E se esse despertar tocou algo em você, permita que essa energia se espalhe. Deixe sua marca de gratidão neste espaço. Curta esta mensagem. Assim, a luz que você sente agora se fortalece e continua iluminando o caminho. O homem de 94 anos já descobriu o segredo. O inimigo não é a idade, mas o descuido. E a vitória está em cada escolha de clareza, em cada gesto de harmonia, em cada respiração que devolve calma ao coração. Ele compreendeu que para vencer esse inimigo oculto não bastava apenas evitá-lo. Era preciso substituí-lo por algo maior, por rituais que alimentam a vida, fortalecem o corpo e aquietam a mente. E foi assim que, ao longo de décadas, o homem de 94 anos criou práticas simples, mas cheias de significado, que mantiveram sua energia vital acesa. Uma delas era a respiração consciente. Todas as manhãs, antes de qualquer palavra, ele fechava os olhos, colocava a mão sobre o peito e apenas respirava. Inspirava profundamente, como quem recebe a luz. Segurava o ar por alguns instantes, como quem guarda sabedoria. E expirava lentamente, como quem solta o que já não serve. Esse gesto, aparentemente pequeno, era para ele um ritual sagrado. Cada respiração era como lavar a mente, clarear o coração, fortalecer o espírito. Outro segredo estava na sua alimentação. Enquanto muitos se entregavam ao excesso, ele escolhia a simplicidade. Frutas frescas, grãos, infusões de ervas. Nada de complicado, nada de pesado. Ele dizia que cada alimento é como uma visita ao corpo, pode trazer luz ou pode trazer sombra. E por isso, em vez de buscar fartura, buscava harmonia. Comia menos, mas com mais consciência. E cada refeição se tornava um ato de cura. À noite, havia outro ritual. Antes de deitar-se, ele apagava as luzes cedo e permitia que o silêncio tomasse conta do ambiente. Nada de telas, nada de distrações. Ele acreditava que o corpo precisa de escuridão para que a alma encontre descanso. Assim,
Transformava a noite em um santuário. Dormia cedo, acordava cedo, e em cada amanhecer seu corpo se renovava como um campo após a chuva. Mas não era apenas o corpo que recebia atenção. Ele também nutria a alma com momentos de silêncio profundo. Não chamava isso de meditação, não usava nomes complicados. Para ele, era apenas sentar-se em paz e escutar. Escutar o som da própria respiração. Escutar o canto distante dos pássaros. Escutar até mesmo o silêncio que parecia preencher o ar. Nesses instantes, dizia sentir que sua mente se tornava como um lago calmo, onde nada podia perturbar. E era dessa serenidade que ele tirava força para viver. Também havia pequenos gestos de cuidado físico que, unidos ao espírito, faziam toda a diferença. Ao acordar, ele alongava o corpo lentamente. Movia braços e pernas como quem agradece. Massageava pontos simples, principalmente os pés, como se reconhecesse o caminho que o havia sustentado por tantos anos. Cada gesto era acompanhado de gratidão, como se dissesse ao corpo: obrigado por me levar até aqui. Essas práticas não eram apenas disciplina. Eram celebração. Era um modo de lembrar todos os dias que a vida ainda pulsa dentro de cada célula. Ele nunca buscou milagres. Buscou apenas harmonia. E essa harmonia, repetida ao longo do tempo, tornou-se sua maior medicina. Quando se observa sua rotina, percebe-se que não há segredos escondidos em fórmulas distantes. Há apenas sabedoria simples, que qualquer pessoa pode acolher. Respirar, escolher o alimento certo, descansar na hora certa, ouvir o silêncio, cuidar do corpo com gratidão. São passos pequenos, mas que, quando repetidos com constância, transformam completamente a saúde. O homem de 94 anos é prova de que a vitalidade não nasce de remédios caros ou de promessas vazias. Ela floresce de dentro, quando corpo e espírito caminham juntos. E cada gesto consciente é como uma semente plantada no jardim da vida. Um jardim que, mesmo no outono da idade, continua a florescer com força e beleza. Agora, feche os olhos por um instante e permita-se imaginar. Imagine que você está diante de um lago sereno. As águas estão agitadas no começo, refletindo as preocupações, as dores, os pensamentos que não param. Mas, à medida que você respira fundo, lentamente, algo muda. O vento diminui. As ondas se acalmam. E a superfície da água começa a se tornar lisa como um espelho. Esse lago é a sua mente. Ele guarda as tempestades, mas também guarda a calma. Quando você se permite respirar, silenciar e observar, a clareza retorna. O que antes era turvo se torna transparente. O que parecia pesado, encontra leveza. O homem de 94 anos fazia isso todos os dias, mesmo sem dar um nome sofisticado ao gesto. Ele apenas fechava os olhos e se colocava diante desse lago interior. E, nesse encontro, as dores do corpo perdiam força. A memória se organizava como se fosse iluminada por dentro. A energia vital que parecia apagada reacendia, como uma chama protegida do vento. Agora, veja-se caminhando por um jardim. As árvores altas oferecem sombra suave. O cheiro das flores traz lembranças de tempos felizes. Cada passo é firme, sem pressa, sem medo. Você sente o chão acolhendo seus pés, como se devolvesse gratidão a cada movimento. Esse jardim é o seu corpo. Mesmo que algumas folhas tenham caído, mesmo que algumas flores já não estejam lá, ele ainda guarda vida, força, beleza. E quando você cuida desse jardim com atenção, ele floresce novamente. Permita-se também imaginar uma luz suave descendo do céu. Ela toca sua cabeça e vai se espalhando devagar. Passa pelos olhos, trazendo clareza. Desce pelo coração, trazendo calma. Chega até os pés, trazendo força. Essa luz é a energia vital que sempre esteve dentro de você, mas que muitas vezes foi esquecida no caminho. Agora ela retorna, silenciosa, mas poderosa. Enquanto você se vê envolvido por essa luz, repita em silêncio. Minha mente é calma. Meu corpo é forte. Minha vida está renascendo. Essas palavras não são apenas frases. São sementes que, quando plantadas no fundo da alma, começam a criar raízes. Raízes que sustentam novas escolhas, novos hábitos, novos caminhos. E, pouco a pouco, o que parecia impossível começa a se tornar natural. Lembre-se, não é apenas o homem de 94 anos que pode viver assim. Você também carrega em si essa possibilidade. O mesmo lago sereno. O mesmo jardim fértil. A mesma luz silenciosa. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas começa agora,
nesse instante em que você permite que a respiração guie, que o silêncio cure, que a luz restaure. Não é ilusão, não é fantasia. É o reencontro com aquilo que sempre esteve dentro de você, esperando para ser lembrado. Assim, enquanto o mundo lá fora corre, você encontra o seu tempo. Enquanto tantos se perdem em sombras, você descobre sua própria claridade. E no simples ato de respirar, imaginar e sentir, a cura já começou. Você percebe como tudo começa a ganhar outro sentido? De repente, aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O corpo que antes pesava já não parece tão cansado. A mente, que carregava tantas preocupações, agora respira mais leve. E, dentro de você, surge uma sensação de que algo está mudando de verdade. Esse é o poder de reencontrar a própria energia vital. Não é uma força que vem de fora, é um despertar que nasce dentro. Como uma chama que sempre esteve acesa, mas que por muito tempo ficou escondida debaixo das cinzas. E quando você sopra com delicadeza, a chama cresce. A luz se espalha. O calor retorna. O homem de 94 anos nunca esperou que a vida lhe trouxesse respostas prontas. Ele aprendeu a ouvir o corpo, a respeitar seus limites, a dar espaço para a alma respirar. E foi nesse espaço que encontrou vitalidade. Não por acaso, ele costuma dizer, o segredo não está no que você faz de vez em quando, mas naquilo que você repete com amor todos os dias. Amor. Essa é a palavra que muitas vezes esquecemos. Não se trata de disciplina rígida, de cobrança ou de luta, mas de amor pelo corpo que o sustenta, de amor pela mente que o guia, de amor pela vida que ainda pulsa dentro de você. Quando você começa a se cuidar com esse olhar de amor, cada gesto se transforma. Um copo de água fresca deixa de ser apenas líquido. Ele passa a ser pureza entrando em você. Uma fruta madura deixa de ser apenas alimento. Ela se torna um presente da natureza, trazendo força e harmonia. Um momento de silêncio deixa de ser apenas vazio. Ele se torna cura. E é nesse processo simples, mas profundo, que o corpo responde. A dor perde espaço. A memória ganha clareza. O sono encontra descanso. A energia retorna, suave, mas firme. Agora, sinta dentro de si o que essas palavras despertam. Talvez uma lembrança de quando você tinha mais vitalidade. Talvez um desejo de voltar a sorrir sem cansaço. Talvez uma esperança de que ainda há muito por viver. Esses sentimentos não aparecem por acaso. Eles são sinais de que sua alma reconhece a verdade. E, se essa verdade tocou você, compartilhe-a com seu coração. Dê forma ao que sente, deixe que suas próprias palavras floresçam. Comente o que essa mensagem despertou em você. Porque cada palavra dita com sinceridade é também um ato de cura. Não apenas para você, mas para todos que compartilham do mesmo caminho. O homem de 94 anos é apenas um lembrete. O verdadeiro protagonista é você. Você que pode escolher transformar seus dias. Você que pode decidir viver com mais clareza, harmonia e energia. Você que pode, ainda hoje, sentir a força que nasce quando corpo e espírito caminham juntos. A vida não termina com o tempo. Ela renasce quando existe cuidado, amor e consciência. E agora, dentro de você, essa vida já começa a florescer de novo. O tempo passa, e ainda assim, há algo que permanece intocado. É como se, por trás das rugas e da lentidão dos passos, houvesse uma força silenciosa que nunca envelhece. Essa força não se mede em músculos, não se prova em corridas, não se pesa em números. Ela se sente. É a serenidade no olhar. É a calma que envolve cada gesto. É a sabedoria que nasce da união entre corpo, mente e espírito. O homem de 94 anos descobriu que a verdadeira juventude não está em negar os anos, mas em aceitar a vida como um fluxo. Ele aprendeu a dançar com o tempo, em vez de lutar contra ele. Enquanto muitos se perdiam na revolta de sentir o corpo mudando, ele agradecia. Agradecia por cada manhã em que abria os olhos. Por cada respiração que enchia seus pulmões. Por cada passo, mesmo que mais lento, que ainda o levava adiante. Essa gratidão era um alimento invisível. Ela nutria sua alma e fortalecia seu corpo. E, aos poucos, ele percebeu que a vitalidade nasce primeiro no coração. Quem vive em queixa, enfraquece. Quem vive em gratidão, floresce. Talvez você também já tenha sentido isso. Naqueles dias em que reclamou de tudo, o peso parecia dobrar. Mas quando agradeceu, mesmo pelas pequenas coisas, o dia ficou mais leve. Essa é a prova de que a mente é uma poderosa aliada. Ela pode ser sombra ou pode ser luz. E quando você escolhe a luz, o corpo responde.
O homem de 94 anos também cultivava outra prática simples, a presença. Ele não vivia preso ao passado, lamentando o que já foi. Nem se angustiava com o futuro, temendo o que poderia vir. Ele vivia o agora. Saboreava o alimento com calma, como se fosse o último. Escutava cada pessoa com atenção, como se fosse única. Cuidava do momento presente como quem cuida de um tesouro. E isso lhe deu uma paz que muitos jovens não conhecem. Porque a pressa rouba a vida. Mas a presença devolve. A cada amanhecer, ele lembrava: o tempo não é inimigo, é mestre. Ele ensina a desacelerar. Ensina a valorizar o que realmente importa. Ensina que cada instante é sagrado. Agora, imagine você trazendo esse olhar para sua própria vida. Perceba que cada respiração é um presente. Que cada gesto pode ser feito com mais calma. Que até mesmo as dores podem se tornar professoras, mostrando onde é preciso cuidado, onde é preciso amor. Assim, o peso do envelhecer se dissolve. Não porque o corpo deixe de sentir, mas porque a alma aprende a transformar a dor em sabedoria. E é essa sabedoria que ilumina o caminho. Ela dá clareza quando a mente se confunde. Ela dá força quando o corpo hesita. Ela dá coragem quando o coração se entristece. O homem de 94 anos não é um exemplo distante. Ele é o reflexo do que está adormecido em cada um de nós. A vitalidade que ele manifesta não é privilégio. É lembrança. É retorno a uma verdade simples. Viver é estar presente, grato e consciente. E quando você acolhe essa verdade, percebe que a vida não perde beleza com o tempo. Ela ganha profundidade. Ganha suavidade. Ganha sentido. Porque envelhecer não é perder. É aprender a viver com mais clareza, mais luz e mais harmonia a cada dia. Quando olhamos para a vida desse homem de 94 anos, percebemos que não se trata apenas de saúde física. O que sustenta sua força é algo muito mais profundo, a integração entre corpo e espírito. Ele descobriu que o corpo é como uma casa, mas quem habita essa casa é a alma. E quando a alma encontra paz, a casa se fortalece. Muitos se concentram apenas nos sintomas do corpo. Buscam remédios para as dores, soluções rápidas para o sono, distrações para a mente cansada. Mas esquecem que, por trás de tudo isso, existe uma raiz invisível. Uma raiz que só pode ser nutrida com silêncio, clareza e cuidado interior. Esse homem nunca separou o físico do espiritual. Para ele, caminhar lentamente no jardim era exercício para as pernas, mas também oração para o coração. Respirar fundo não era apenas oxigênio, era energia vital entrando, renovando cada célula. Comer uma fruta não era só alimento, era um presente divino, um sinal de que a vida oferece sempre o necessário. Ele entendeu que o corpo adoece quando a alma é esquecida, e que a cura começa quando ambos caminham juntos. É por isso que, mesmo na velhice, sua presença transmite vitalidade. Ao seu lado, sentimos que não é apenas um homem idoso, mas um espírito desperto vivendo em harmonia com a matéria. Talvez seja isso que falta em tantos que sofrem. Eles cuidam do corpo, mas ignoram a alma. Ou buscam a alma, mas se esquecem do corpo. E, assim, vivem em desequilíbrio. Mas quando os dois se encontram, nasce um poder transformador. Você pode sentir isso agora. Feche os olhos e perceba como seu corpo e sua respiração estão unidos. Sinta como cada pensamento influencia sua postura, seu coração, sua energia. Quando você se preocupa, o corpo se encolhe. Quando você confia, o corpo se expande. Esse é o elo invisível que une tudo. O homem de 94 anos não tinha pressa em nada. Ele vivia com presença porque sabia que cada gesto podia ser sagrado. Um copo de água era bênção. Um suspiro era prece. Um passo era meditação. E por isso, nunca lhe faltou vitalidade. Não porque estivesse livre de dores, mas porque não se prendia a elas. Ele olhava para cada dificuldade como um mestre. Se uma noite fosse mal dormida, ele agradecia pelo silêncio que a madrugada trazia. Se o corpo estivesse mais pesado, ele oferecia ainda mais gratidão pelos passos que podia dar. Assim, transformava limites em força e fragilidade em sabedoria. A verdadeira saúde não é a ausência de dor. É a capacidade de transformar a dor em aprendizado. De transformar o tempo em aliado. De transformar cada instante em oportunidade de cura. Esse é o legado que ele nos deixa. A lembrança de que envelhecer pode ser sinônimo de plenitude. Que a vida, mesmo em seus últimos capítulos, pode brilhar com mais intensidade do que nunca. E que dentro de cada um de nós existe esse mesmo potencial de harmonia, esperando para florescer.
O corpo é templo. A alma é luz. E quando ambos se encontram, a vida se torna sagrada. Agora que essa jornada chegou até aqui, olhe para dentro de si e perceba como algo já mudou. Talvez seja sutil, como um sopro leve em meio ao silêncio. Talvez seja intenso, como uma chama que reacende de repente. Mas a verdade é que, ao ouvir esta mensagem, você já não é mais o mesmo. O homem de 94 anos não surgiu em sua vida por acaso. Ele foi um sinal. Um lembrete de que a vitalidade não depende do tempo, mas das escolhas. De que a luz não se perde com a idade, apenas se esconde à espera de quem deseja reencontrá-la. E você, ao permanecer aqui até o fim, mostrou que está pronto. Pronto para reencontrar sua clareza. Pronto para respirar com mais calma. Pronto para transformar seus dias em harmonia. A vida ainda guarda muito para você. Não importa quantos anos tenha, não importa o que já viveu. Sempre há espaço para renovar, para aprender, para despertar. E este vídeo foi apenas a porta que se abriu. Atravessá-la ou não é escolha sua. Sinta o privilégio deste momento. Enquanto tantos passam pela vida sem perceber sua própria força, você decidiu parar, ouvir e acolher. Você foi chamado por algo maior. E respondeu a esse chamado. Isso já é transformação. Isso já é cura. Agora, permita que essa energia continue florescendo. Não deixe que se apague quando o vídeo terminar. Alimente-a, compartilhe-a, espalhe-a. Inscreva-se para que essa voz continue chegando até você, lembrando de sua própria sabedoria. Curta esta mensagem, para que a luz que tocou o seu coração alcance também outras pessoas que precisam dela. E comente o que você sentiu, pois suas palavras podem se tornar sementes de cura no caminho de alguém que ainda busca esperança. Lembre-se, cada gesto seu tem poder. Quando você se abre para receber, também começa a oferecer. Quando você cuida de si, também inspira os outros. Quando você escolhe a luz, ajuda o mundo inteiro a brilhar. Você não está sozinho. Assim como esse idoso de 94 anos, há muitos que caminham com sabedoria, e você agora faz parte desse círculo. A clareza já começou a nascer em você. A energia vital já se movimenta. E a cada respiração, você se aproxima mais de uma vida plena, serena e forte. Sinta orgulho de ter chegado até aqui. Sinta-se privilegiado por ter recebido essa mensagem. E, acima de tudo, sinta-se transformado, porque a mudança já começou. Agora é a sua vez de levar esse legado adiante. De viver seus dias com mais harmonia. De renovar sua saúde com simplicidade. De abraçar o tempo como um mestre, e não como um inimigo. A história do homem de 94 anos não é apenas dele. É também sua. E o próximo capítulo já está esperando por você.